Muito bom dia e sejam bem-vindos ao debate sobre a mesa. Eu sou o Oliveira do E2. Eu sou a Luana Plácido, da ESCS FM. E eu sou a Beatriz Santos, da ESCS Magazine. Estamos a 3 semanas das eleições legislativas de 18 de maio, dia em que os portugueses voltam pela segunda vez em pouco mais de um ano às urnas para decidir o rumo político do país. Hoje é aqui, na Escola Superior de Comunicação Social, que se discutem as preocupações dos jovens sobre o futuro do país, com representantes de todas as forças políticas com assento parlamentar. São convidados deste debate Leonor Rosas, candidata do Bloco de Esquerda por Lisboa, Inês Guerreiro, candidata da CDU por Lisboa, André Tenente, candidato do LIVRE por Lisboa e Tiago Santos, candidato suplente do Partido Socialista por Lisboa também. Salvador Peças, da Juventude do PAN, Alexandre Poço, vice-presidente do PSD e candidato da AD por Lisboa, Cláudia Vasconcelos, candidata da Iniciativa Liberal por Lisboa e Rita Matias, líder da Juventude do Chega e cabeça de lista do Chega por Setúbal. Agradecemos a todos a vossa presença aqui neste debate. Feitas as apresentações, importa dizer que a ordem das intervenções foi definida com base na representatividade de cada partido na Assembleia da República, resultante das últimas eleições legislativas de 2024. Hoje, sobre a mesa, estarão temas bem próximos dos jovens, como é o caso da habitação e do emprego. Por agora, falamos sobre o ensino superior, ou não estivéssemos nós numa instituição de ensino superior, e é precisamente por aí que começamos o nosso debate. Exatamente. A atual situação política do país gerou instabilidade nas mais diversas áreas e a educação não foi exceção. O novo regime jurídico das instituições de ensino superior estava para ser discutido no Parlamento, contudo, com a dissolução da Assembleia da República, enfrenta agora um futuro incerto. As instituições de ensino superior enfrentam hoje grandes desafios, tais como a desigualdade de recursos entre universidades e politécnicos, a burocracia excessiva, a urgência na digitalização dos meios de ensino e o subfinanciamento crónico. Alexandre, começamos então com a Aliança Democrática. A projeção da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência prevê que a crise demográfica provoque uma diminuição de cerca de 25% do número de jovens a ingressar no ensino superior nos próximos anos. O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, admitiu a possibilidade de descongelar as propinas a partir de setembro de 2026. Não poderá esta medida condicionar ainda mais o acesso dos jovens ao ensino superior? Sim. Muito bem, então, bom dia, agradeço o convite em meu nome e em nome da coligação da AD, que junta o PSD e o CDS nestas eleições legislativas de 2025. Relativamente a essa questão, eu penso que aquilo que é o mais relevante, e é essa que tem sido a tónica deste governo, é de que o método de financiamento das instituições de ensino superior, ou seja, na prática, aqueles que são os recursos de todos que são alocados para a garantia de que o nosso Estado e, por outro lado, o nosso país consegue avançar nas qualificações das novas gerações, tem um caráter de estabilidade, tem naturalmente uma contribuição do orçamento do Estado, que pode ter uma contribuição por parte dos alunos, nomeadamente através do pagamento das propinas, e que pode também explorar outro tipo de formas de financiamento do ensino superior. Nós, em 11 meses, conseguimos, depois de fazer um período de, eu diria, levantamento das necessidades e também da atual situação do ensino superior, apresentar na Assembleia da República uma proposta, como referiam, de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, que está em falta a sua revisão desde 2012, e nós em 11 meses apresentámos uma proposta para que o Parlamento pudesse, até porque é uma prerrogativa do Parlamento, o Parlamento pudesse aprovar um novo regime jurídico. Portanto, eu penso que foi bastante positivo esse trabalho que foi feito, mas acredito que também naquilo que importa para os estudantes há outros custos de frequência do ensino superior que nós devemos acautelar. Eu trago aqui alguns dados e, por exemplo, neste último ano foram concluídas mais 4 residências no âmbito do Plano Nacional do Alojamento do Ensino Superior, que é um plano que já vigora desde 2018, que tem tido dificuldades na sua implementação, mas neste momento nós temos 40 residências em obra e em 11 meses de governo da AD foram concluídas 4. Este é um trabalho, como sabemos, começou no governo anterior e, portanto, é um trabalho que já vinha do governo anterior do Partido Socialista. Aquilo que nós quisemos foi acelerar
a sua concretização para que mais camas possam chegar aos estudantes. Por outro lado, acrescentámos mais 700 camas de oferta adicional de alojamento em pousadas da juventude e em outras instituições de caráter social, autarquias, que possam ter espaços e camas para que os estudantes possam ter a possibilidade de ter um sítio para conseguir dormir a custos mais acessíveis e alinhados com as suas possibilidades financeiras. Por outro lado, também eu penso que avançámos, e terminava com esta nota, avançámos com duas medidas bastante inovadoras. Por um lado, como sabem, há muitos anos, e quem aqui está envolvido nos temas do ensino superior, eu hoje em dia já não os acompanho tanto, mas durante vários anos acompanhei-os de muito perto, havia um tema sempre frequente que era o tema da saúde mental. E de quer o meio associativo, quer os estudantes, quer as próprias direções das faculdades e politécnicos avançavam sempre com esta carência. E nós no último ano criámos uma oferta que é o cheque psicólogo e em 11 meses de governo da AD nós conseguimos já atribuir 20 mil cheques psicólogo para que quem necessita de apoio de saúde mental possa ter aqui uma resposta e uma ajuda por parte do Estado. Por outro lado, também como sabemos, há um problema muitas vezes nas novas gerações em Portugal, infelizmente, de excesso de peso e de obesidade, e avançámos também com um programa, um cheque nutricionista, que em 11 meses, mais uma vez repito, porque foi o tempo que nos deixaram governar, em 11 meses nós já atribuímos cerca de 10 mil cheques nutricionistas. E, portanto, Obrigada, quer do Alexandre. ponto de vista, só para terminar, quer do ponto de vista de financiamento, quer do ponto de vista de apoio aos estudantes, eu penso que o ensino superior encontra-se numa boa fase. Temos de prosseguir, e essa é a nossa expectativa a partir de 18 de maio, que o país possa prosseguir. Obrigada. Tiago, passamos para então o Partido Socialista. Ao contrário dos outros partidos de Chega, o PS que defende a propina zero, o PS defende a redução progressiva do valor das propinas, chegando até à gratuidade em uma década, portanto em 10 anos. O que é que impede o Partido Socialista de acompanhar estes partidos nesta medida? Então, bom dia a todos. É um prazer também estar aqui a podermos discutir estas ideias e as propostas de cada um destes partidos para a Assembleia da República. Dizer também bom dia a todos aqui do painel. E, bem, respondendo então, o Partido Socialista tenta apresentar uma proposta que seja e tenha cabimento orçamental, porque há aqui uma grande questão que nós não nos podemos esquecer. De um ponto de vista do financiamento das instituições de ensino superior, todos sabemos, e aposto que durante este debate vai ser falado imensas vezes, que o sistema de ensino superior é subfinanciado há muitos, muitos anos. Lá está, a propina, quando foi criada nos anos 90, foi criada com o objetivo de melhorar as instituições de ensino superior, e a realidade é que hoje ela não melhora necessariamente as instituições de ensino superior, ela hoje paga as despesas diárias e despesas comuns das instituições. Por isso, acho que o melhor que nós estamos a fazer é mesmo criar o caminho para chegar à propina zero. Aliás, na proposta até da Juventude Socialista existe a ideia de podermos estudar como poderá ser a propina negativa. Aliás, já existem muitos países nórdicos que o fazem, esses países que são elogiados por partidos todos que estão aqui representados. Por isso, daí de ser essa a nossa proposta, ou seja, porque é muito importante nós lembrarmos que a propina zero, ou seja, ir reduzindo as propinas, significa que as instituições vão receber menos dinheiro. Ou seja, é importante recordar-nos ao mesmo tempo que nós não podemos deixar que as instituições recebem depois menos ou terem menos propina que vão receber. Este é um ponto muito importante, ou seja, ao mesmo tempo que reduzimos a propina, não deixar que as instituições sejam ainda menos subfinanciadas, porque quer dizer, acho que todos nós aqui sabemos e todos os estudantes que aqui estão sabem que às vezes não ter a sua escola financiada resulta em problemas diários, como, eu dou-vos um exemplo, eu sou estudante também do IPL, por acaso ainda, e no ISCAL não ter elevador durante todo o ano de aulas é uma coisa que revela que existe efetivamente subfinanciamento e às vezes não há dinheiro para reparar o elevador. Por isso é uma das nossas propostas e daí ser feita de forma progressiva. Não nos podemos esquecer que hoje, especialmente nos dias de hoje, uma das grandes formas de financiamento de muitas instituições acaba sendo as propinas de mestrado, que existe uma das propostas do Partido Socialista é efetivamente que possamos colocar tetos nas propinas de mestrado. Como todos sabem, e de certeza absoluta que é uma realidade para muitos de vós que estão aqui hoje,
quando chegam à ideia de ir para o segundo ciclo, reparam que os preços são muito mais altos e muito mais absurdos. E acho que é sempre importante dizer-vos a todos, e dizer isto em clara voz, que as propinas continuam a ser hoje um grande entrave à continuação e à entrada dos estudantes no ensino superior, e daí estas propostas de que possam ir reduzindo e eliminando este entrave. Para concluir, Tiago, para concluir. Peço desculpa. Mesmo para concluir, então, não nos podemos esquecer da habitação, neste caso, que também é um grande entrave à continuação dos jovens, e também no nosso programa temos várias medidas para que a habitação pública possa continuar e possamos continuar a apostar no PNAES. Obrigada. Rita Matias, o Chega quer aplicar em Portugal o modelo britânico da propina que isenta os jovens do pagamento durante o curso, com a previsão de devolução do empréstimo ao Estado de forma faseada após a inserção no mercado de trabalho. Tendo em conta os últimos dados do Eurostat de 2023, que demonstram que cerca de 20% dos jovens recém-licenciados e diplomados em Portugal não se encontram a trabalhar, até que ponto é que este modelo pode ser sustentável, tendo em conta a realidade portuguesa? Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui convosco esta manhã, cumprimentar os meus colegas de painel e cumprimentar todos os que estão a assistir a este debate. Dizer que este modelo é sustentável, basta olhar para aquilo que acontece no Reino Unido, por exemplo. Não sei se têm noção, e não querendo expor a vida de ninguém, por exemplo, o ex-líder da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, foi um beneficiário deste programa no Reino Unido. Enquanto lá estudou, não pagou as propinas. Quando regressou a Portugal, não começou automaticamente a pagá-las, mas assim que começou a oferir um salário de um deputado, que é bastante acima da média, começou a devolver então aquilo que tinha beneficiado no Reino Unido. Portanto, o modelo é sustentável na medida em que, em primeiro lugar, garante que os jovens têm a formação que necessitam, e esta tem que ser a prioridade. Garantir que nenhum jovem deixa de aceder ao ensino superior por falta de recursos financeiros, e isto ainda acontece. Nós sabemos que há pelo menos 10% de estudantes que não se chegam a matricular porque não têm condições de garantir que vão conseguir pagar a propina, o quarto, a alimentação, os materiais de estudo, e por isto não é, sinceramente, de país desenvolvido. E há folga orçamental. Como é que nós sabemos que há folga orçamental? Porque o Partido Socialista criou um modelo de devolução da propina em que nós concluímos o ensino superior ou o mestrado e no final recebemos de volta aquilo que pagámos durante a nossa formação superior. O que já não faz sentido, porque quando acabámos o curso já não sentimos a dificuldade de o frequentar. Portanto, se há essa folga, aquilo que nós queremos é garantir a antecipação para que os jovens possam verdadeiramente aceder ao ensino superior. Mas não é só isso que nós queremos fazer. No modelo de revisão do RGES, o Chega propunha mais autonomia para as instituições financeiras e propunha algo muito específico, que cada instituição pudesse fazer o seu próprio orçamento e reequilibrar-se dentro da própria instituição. Não ser, portanto, nem o Ministério da Educação, nem nenhuma entidade superior a determinar o que é que as instituições podem ou não podem fazer, porque, naturalmente, a realidade de Lisboa não é a mesma da Guarda, nem de Bragança, nem de Vila Real, e cada instituição deve ter as suas próprias regras para gerir os seus recursos financeiros. Por outro lado, também queremos dar mais autonomia aos institutos politécnicos e equipará-los às demais universidades. Os politécnicos têm um papel fundamental. Eu tenho tido o privilégio de percorrer o país. Faltam 4 distritos para acabar a volta nacional com a Juventude Chega, e de facto há regiões onde o politécnico é o garante da dinamização da vida naquele sítio em particular, e por isto precisam de mais autonomia para se poderem adaptar às necessidades locais e criar cursos especializados para as necessidades do mercado laboral ali. Quantos de nós, vou concluir, quantos de nós não estudamos? Vocês aqui estão numa escola com bastante adesão àquilo que vão fazer a seguir, mas eu estudei Ciência Política e durante muito tempo perguntava-me o que é que eu vou fazer depois disto? Falta-me adesão à realidade do mercado laboral, e a primeira vez que me sentei numa secretária a trabalhar, senti que não estava minimamente preparada para ali estar, e por isto temos que adequar cada vez mais, vou mesmo concluir com esta ideia, o ensino superior à realidade do mercado laboral, porque no fim do dia é para isto que frequentamos o ensino superior, para sermos bons profissionais e não o contrário. Obrigada.
Cláudia, a Iniciativa Liberal propõe a atribuição de mais autonomia às universidades e aos politécnicos na seleção dos alunos e na elaboração da oferta educativa. Para substituir aquilo que chamam de modelo cego, baseado exclusivamente em médias, sugerem provas específicas, testes de aptidão, entrevistas ou cartas de motivação a definir por cada instituição de ensino superior. Até que ponto é que estas diferenças nos critérios de entrada podem prejudicar os alunos se cada instituição tiver as suas próprias regras? Em primeiro lugar, bom dia, muito obrigada pelo convite, cumprimentar os meus colegas de painel, cumprimentar também todos os alunos que aqui estão. Eu acho que hoje em dia é que os alunos são prejudicados por isso. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo de Medicina, que é um curso que tem uma dificuldade imensa para os alunos entrarem, que é um curso baseado só em média, ou seja, ou os alunos atingem determinada média, ou por muito que tenham os skills necessários, tenham um perfil necessário para esta entrada, eles acabam por ser barrados se não atingirem determinada média. E eu acredito que muito mais do que uma média, os alunos são pessoas com capacidades e com mais-valias que devem ser avaliadas no momento de entrada da universidade. Quando nós propomos esta autonomia, tem um bocadinho a ver com também aquela análise do RGES que nós fazemos de dar às instituições a capacidade de avaliar aquilo que é a necessidade, não só da instituição em si, mas do mercado de trabalho para o qual está a responder. Só para terem uma ideia, por exemplo, a minha formação de base é gestão hoteleira. Eu tirei o meu curso na Universidade do Algarve e, na altura, nós entrávamos pela média. Nessa altura também havia um regime especial em que os alunos que vinham da Escola de Hotelaria, com uma formação técnico-profissional, tinham uma entrada diferenciada não só pela média, mas pelas capacidades técnicas que já traziam. E quando falamos aqui um bocadinho nesta questão do perfil do aluno, temos muito... Em Portugal houve uma altura em que nós, por questões culturais e de tradição, quisemos que fossem todos licenciados, os nossos filhos, os nossos netos, e houve uma desvalorização imensa daquilo que é o ensino técnico-profissional e que nos levou a um momento em que, neste momento, nós precisamos de pessoas para um canalizador, um eletricista, e não temos, e que neste momento os que existem e que são bons tecnicamente são muito mais bem pagos do que provavelmente um aluno que sai de uma licenciatura com menos adesão no mercado de trabalho. E, portanto, eu acho que, avaliando o perfil necessário para o mercado de trabalho na área onde o aluno se está a candidatar e avaliando também as questões técnico-profissionais e os skills que advêm daí, é muito mais fácil depois nós prepararmos um aluno juntamente entre o Instituto Politécnico, a Universidade e as empresas, para que este aluno, quando chegar ao mercado de trabalho, não tenha as dificuldades que vocês enfrentam hoje, de não estarem, como a Rita falava ainda agora, de não ter noção de como é que funcionava. Portanto, não considero que seja prejudicial, considero sim que seja uma vantagem tanto para o aluno como para as instituições de ensino. Obrigada. Para a Leonor. O Bloco de Esquerda propõe uma revisão do Estatuto do Estudante Internacional através de um modelo solidário de apoio a estudantes oriundos das CPLP, com a otimização da relação entre estudante, instituição de ensino superior e serviços do Estado português e programas de combate ao racismo e à xenofobia. Considera que estas medidas serão suficientes para travar a taxa de abandono escolar por parte dos estudantes, tendo em conta que em 2020 a taxa de abandono dos alunos oriundos dos PALOP ultrapassou os 60%? Conseguem ouvir-me? Conseguem. Bem, bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Para responder à tua pergunta, gostava de tocar aqui em 4 pontos para falar exatamente sobre as dificuldades do ensino superior. Em primeiro lugar, e vou ser muito rápida porque este debate é assim relâmpago. Em primeiro lugar, questão da habitação. 1 em cada 10 alunos deslocados não concretizam as suas matrículas depois de entrarem no ensino superior. Bem sabemos porquê. Todos e todas estudamos em Lisboa, deparamos-nos com quartos a 500 euros, sem condições, sem salubridade. Somos obrigados até às vezes a partilhar quarto com outras pessoas. Isso é preciso acabar. E por isso mesmo é que o Bloco de Esquerda insiste num plano de emergência para o ensino superior que permita, por exemplo, utilizar edifícios públicos e reconvertê-los em residências universitárias, requisitar alojamento local ou hotéis para quartos de emergência para estudantes no início do ano letivo. Isso é uma questão fundamental se queremos resolver o problema do abandono do ensino superior. Porque se as pessoas não têm dinheiro para pagar um quarto na cidade para onde querem vir estudar, por isso simplesmente não virão estudar para essa cidade e isso parece-nos fundamental.
Segunda questão, a propina. A propina foi introduzida como um fator de elitização do ensino superior. Não há outra razão para isso. As instituições de ensino superior precisam de planos estáveis e regulares de financiamento que não as façam ter de depender das propinas para pagar as despesas do dia-a-dia. O que nós sabemos, na verdade, é que nos últimos 15 anos as instituições de ensino superior sofreram um corte de 1/3 do seu financiamento. A despesa em Portugal no ensino superior é menos de 1,5% do PIB e isto para nós não faz qualquer sentido. Em terceiro lugar, investigação científica e docência. Não há ensino superior, não há ciência, não há uma forma de desenvolvermos o nosso país do ponto de vista educativo se as pessoas que fazem ciência não forem bem pagas. Se as pessoas, somos dos países da União Europeia em que há menos doutorados. Estamos a fazer mais por isso, mas é preciso fazer ainda mais. Como é que nós queremos que as pessoas sejam doutoradas se a bolsa de doutoramento equivale ao salário mínimo nacional? Como é que nós, com regime de exclusividade que impede as pessoas de exercerem outras atividades? Como é que queremos, por exemplo, que a ciência avance em Portugal e que fique ao nível de outros países se as pessoas têm de saltar de contratos de 6 em 6 meses sem saberem se vão poder continuar em sua investigação, se vão poder alargar os projetos que estão a desenvolver, quando noutros países muitas pessoas que terminam os seus doutoramentos conseguem logo contratos fixos de trabalho nas instituições de ensino superior. Isto é fundamental. E também garantir carreiras docentes estáveis no ensino superior e não utilizar investigadores que recebem de outras vias para substituir cargos permanentes em cadeiras nas instituições de ensino superior. Quarta questão, que toca na questão que tu me colocaste e noutra muito importante para nós que tem estado nas notícias até recentemente. Há um problema com as propinas dos estudantes internacionais, há um problema de racismo e de xenofobia que é transversal a toda a sociedade e existe também nas instituições de ensino superior. Uma coisa que nós temos vindo a propor, que se aplica não só às questões de racismo, mas também, por exemplo, às questões de assédio no local em que nos devíamos estar a desenvolver como pessoas e como profissionais e como cientistas do futuro, é uma criação de canais independentes de investigação e pesquisa sobre queixas de assédio sexual ou moral nas universidades, de insultos de cariz racista, homofóbico ou que perturbem o bem-estar das pessoas, que permitam comissões independentes... Tem mesmo de terminar. Vou terminar. Comissões independentes que não prejudiquem os alunos e que permitam que os nossos espaços de ensino superior sejam mais seguros e que garantam o bem-estar de todas as pessoas, contrariamente ao que se tem visto nas notícias mais recentemente sobre casos de violência machista. Obrigada. Inês, os vários partidos já falaram aqui um bocadinho sobre a questão da habitação, a habitação estudantil no caso. A CDU defende o reforço do complemento de alojamento, nomeadamente através da construção, renovação e adaptação de residências públicas. Em novembro do ano passado, de 2024, foi aprovada uma proposta do PSD e do CDS-PP de alteração ao Orçamento de Estado para este ano, 2025, para celebrar contratos de parcerias público-privadas para a construção de residências universitárias. Esta proposta foi chumbada, a CDU mostrou-se contra esta proposta. No vosso entender, o que é que torna esta proposta inviável? Então, antes de mais, também agradecer o convite e a oportunidade de estarmos aqui todos, enquanto jovens, também a discutir os problemas do nosso país e os problemas que enfrentamos. Pronto, e só mencionar que eu também não queria deixar de começar por valorizar a passada sexta-feira e as comemorações populares do 25 de Abril e a expressão que teve por todo o país, nas ruas, não só a falar sobre o passado, que temos que relembrar, mas essencialmente, e muito a partir da juventude, a falar sobre o futuro, sobre as nossas reivindicações, com muita alegria, com muita criatividade, com muita força, e acho que estamos aqui entre jovens a discutir e isso não devia ser uma coisa também, ou seja, que está associada àquilo que estamos a discutir e que tem que estar presente e que tem que ser mencionada. E eu acho que houve uma coisa que, inclusive, foi dita numa das intervenções nas comemorações populares aqui no 25 de Abril, que é a ideia de que o projeto de Abril não é 500 escolas precisarem de obras, o projeto de Abril não é propinas, o projeto de Abril não é o subfinanciamento das instituições do ensino superior, não é a elitização do ensino superior. Pronto, e acaba por não ser isso que acabamos por ver e que temos visto
nos últimos anos. Pronto, antes de se calhar responder à tua pergunta, também mencionar aqui algumas questões, porque parece-me, e inclusive no último Dia Nacional do Estudante, dezenas de associações de estudantes, milhares de estudantes afirmaram estas reivindicações, e parece-me que têm que ser tidas em conta e têm que ser ouvidas, porque efetivamente falam sobre a realidade de milhares de estudantes que têm que desistir do ensino superior, que têm que trabalhar, que não têm condições, face aos custos que estão associados ao ensino superior, para concretizar os seus sonhos. Pronto, e por isso parece-me que há duas prioridades fundamentais nesta fase, ou seja, há um conjunto de problemas que é preciso resolver, mas há nesta fase duas prioridades fundamentais, a questão das propinas e a questão do alojamento. As propinas, ou seja, é verdade aquilo que se coloca, que as propinas nesta fase, face aos custos do alojamento, face a N coisas que temos que pagar, não são aquilo que ao final do mês pesa mais na conta de muitos estudantes, inclusive na minha própria, etc. Mas a questão, o problema das propinas é um problema de princípio. Ou seja, da visão que temos em relação ao ensino superior e ao papel do ensino superior, que não deve servir como negócio ou um mercado, mas sim como um mecanismo de emancipação da juventude, de formação integral do indivíduo, de desenvolvimento do país. E se a gente cumprisse aquilo que está escrito na nossa Constituição, na Constituição de Abril, que inclusive vamos comemorar agora aos 50 anos, cumpríamos a gratuitidade do ensino superior enquanto um espaço que deve estar ao serviço do país e ao serviço da juventude. Portanto, e parece-me que isto aplica-se tanto à questão das propinas como às taxas e aos emolumentos, a questão de nós temos que pagar para termos o nosso diploma, temos que pagar para nos inscrevermos, temos que pagar muitas vezes até para fazermos em algumas áreas para concluir, determinados exames e coisas que é necessário. E depois a questão do alojamento. Respondendo à pergunta, em 2018, por proposta do PCP, foi aprovado o PNAES, quer dizer, que ainda não saiu do papel, quer dizer, nós andamos há anos nisto, é uma dificuldade muito grande que sentimos, que temos. Há as questões, as medidas imediatas que também já foram colocadas relativamente ao complemento de alojamento, ou seja, de encontrar soluções já para o próximo ano letivo, mas a nós parece-nos que não se está a cumprir aquilo que é necessário relativamente às residências públicas, que é, não só não se constroem, não só não se reabilitam, como é necessário, como acaba por se fechar, como aconteceu recentemente nas Caldas da Rainha, residências públicas que os estudantes precisam e, portanto, quer dizer, qualquer estudante que estuda no ensino superior em que lhe falam da solução de residências privadas, de parcerias público-privadas, quer dizer, chega à conclusão quais é que são os preços dessas residências. Isso é uma solução para os estudantes, para a maioria dos estudantes deslocados. Acaba por não ser e a desviar a discussão daquilo que é o real problema, que é a falta de residências, o seu encerramento e estarem a ser substituídas por negócios novamente. Muito obrigado, vamos ter mesmo que avançar. Obrigada. André, o LIVRE pretende chegar aos 60% de jovens de 20 anos a frequentar o ensino superior e aos 50% graduados com educação terciária na faixa etária dos 25 aos 35 anos até 2030. Como é que pretendem alcançar esta meta em tão pouco tempo? Sim, olá, bom dia a todas e a todos, olá a todos aqui do painel e aqui aos meus caros estudantes da ESCS, uma instituição do qual eu também fiz parte e, portanto, sinto-me um pouco em casa. Para responder diretamente à questão, e até aproveito para contrapor um pouco aqui com a ideia da iniciativa liberal, de que quase que há cursos de primeira, cursos de segunda, cursos que o mercado de trabalho quer assegurar, outros cursos que, enfim, se calhar não valem assim tanta pena e é preciso avaliar e rever e quase pré-selecionar. Eu acho essa ideia muito perigosa, então nesta faculdade ainda mais perigosa acho que a educação secundária, a educação profissional e a educação superior são essenciais para o desenvolvimento do país, que todos precisamos. E não só para podermos ser futuros trabalhadores que produzem para a economia, não, mesmo para a formação pessoal. O LIVRE não só imagina, tem essa ambição de facto de conseguir uma educação superior para toda a gente e uma educação profissional para toda a gente, mas também uma formação ao longo da vida, onde nos podemos ir adaptando ao mercado de trabalho, onde nos podemos ir aperfeiçoando e, enfim, e garantir que o Estado dá essas condições para que isso seja possível. Como é que o Estado dá essas condições? Bom, parece-me que das primeiras coisas é
acabar com as barreiras de acesso ao ensino superior, são elas a propina, que já se falou aqui. Encontramos também em muitas universidades e muitos institutos politécnicos um exacerbar dos valores da propina nos mestrados, precisamente para fazer face àquilo que tem sido a redução parca nas propinas da licenciatura. Nós queremos também colocar aqui regulamentar esse valor das propinas nos mestrados, para que isso também não seja um entrave à educação superior. E queremos também, enfim, garantir que os estudantes do LUCAT têm condições para fazer aqui a sua educação superior com qualidade, sem precisar de ir a pousadas da juventude com dificuldades de todo o tipo. Para concluir, André, por favor. Dificuldades de insalubridade e etc. E, portanto, era uma coisa que a AD podia ter feito. Por exemplo, regulamentar o Fundo de Emergência para a Habitação aprovado pelo LIVRE, são 100 milhões de euros para a habitação, que podia, de facto, neste momento estar a ser utilizado para garantir residências de estudantes, ideias novas para espaços velhos, requalificar quartéis, enfim, e aumentar também a habitação pública. Obrigado. Obrigada, André. Salvador, o PAN propõe a revisão do modelo de acesso ao ensino superior sem o centrar exclusivamente em resultados académicos. Que tipo de critérios, para além das notas, podem ser utilizados e de forma a que garantem o acesso que seja equitativo para todos os estudantes? Queria primeiro agradecer ao convite, agradecer ao nosso público e pronto, a presença de todos. A questão da educação e a questão do ensino superior, ele não começa no ensino superior, é uma questão que vem muito antes, não é? Claro que é importante, como já referido, alargar os programas anti-chumbo que o PAN tem, anti-abandono do ensino superior que o PAN também tem. Claro que é importante todas as questões das residências para os jovens, mas isto também começa bastante no secundário, porque nós estamos a falar muitas vezes de um sistema do ensino secundário em que nós somos condicionados a escolher cursos com disciplinas extremamente fechadas entre si. O que o PAN pretende é precisamente uma abertura dos cursos do ensino secundário para que vocês não escolham propriamente um curso específico, mas as disciplinas que vocês querem ter, assim tendo uma maior liberdade. Claro que haverá disciplinas obrigatórias, mas terão total liberdade no resto das outras disciplinas, naquilo que vocês querem fazer, precisamente para os vossos planos universitários. E referindo a essa questão, há muitos outros critérios que podem ser utilizados para a pessoa ingressar na faculdade. Não é apenas uma média, um número que a pessoa, num exame que a pessoa faz num ano ou dois, pronto, vá, no máximo, que deve definir o futuro de uma pessoa. Na nossa perspectiva, há muitas outras coisas, como, por exemplo, atividades extracurriculares, eventos de que a pessoa participa até nas comunidades locais, eventos que a pessoa participa na escola e etc. Além disso, o PAN também tem a proposta de adaptar as universidades e as instituições universitárias a pessoas com necessidades específicas. Não é aceitável que nós tenhamos universidades em que, por exemplo, pessoas com cadeira de rodas nem sequer conseguem andar, não conseguem ir em muitas salas. Não é admissível, por exemplo, ainda mais, as residências estudantis, muitas delas não têm essa facilitação e, portanto, nós precisamos de ter um investimento nesse aspecto. E depois, claro, a revisão das bolsas. Precisamos que as bolsas também contabilizem e façam render aquilo que são as necessidades dos estudantes. E depois, claro, na questão de cursos mais específicos, por exemplo, cursos profissionais e etc., nós queremos um maior investimento nos cursos profissionais, que é algo que é importantíssimo, mas além disso, garantir maior autonomia financeira às escolas de artes cênicas e produção cinematográfica nacional. É importante nós investirmos na cultura, e é uma coisa que não é muito falada, infelizmente, mas até o teatro e muitas outras artes que muitas vezes vivem à margem da sociedade naquilo que falamos de investimentos e etc. E precisamos de investir nisso, precisamos de investir, e esse investimento começa com a educação. E, portanto, é preciso dar essa autonomia a estas escolas e também investir naquilo que é o desenvolvimento da arte e da cultura. Obrigado. Feita a ronda por todos os partidos em relação ao ensino superior, vamos então passar ao nosso segundo tema, a habitação. Como sabemos, nos últimos anos a habitação tornou-se um tema central devido ao aumento dos preços e à escassez de imóveis acessíveis, especialmente nas grandes cidades. Um estudo da Nova SBE, em colaboração com a Fundação Gulbenkian, revela que apenas 2% dos fogos em Portugal são de habitação pública, o que faz de Portugal um dos países com o menor parque habitacional público da Europa. Os diversos partidos têm já proposto medidas, mas a verdade é que o impacto
da crise habitacional continua a fazer-se sentir. Uma vez mais, começamos pela AD, Alexandre Poço. A AD propõe aumentar a oferta habitacional com soluções como, por exemplo, o Build to Rent e a habitação pública. Que mecanismos defende a coligação para assegurar que estas medidas se traduzem efetivamente em mais habitação mais acessível, sem gerar novos encargos burocráticos e atrasos na atribuição destes apoios? Bem, então, nós propomos-nos a continuar um caminho que é o seguinte: aumentar a oferta da habitação, porque só aumentando a oferta nós conseguimos baixar os preços. Para terem uma noção, na primeira década do século XXI, ou seja, entre 2001 e 2011, foram construídas em Portugal 824 mil casas. Na segunda década, entre 2011 e 2021, foram construídas 102 mil casas, ou seja, entre a primeira e a segunda década do século XXI, do atual século em que vivemos, foram construídas menos 722 mil casas. Isto deve-se a vários fatores, nomeadamente a uma grande crise que o setor da construção ultrapassou e viveu há cerca de 10 anos, o que fez com que se construíssem menos casas. E onde é que nós temos estado a assistir a uma maior construção? Aliás, basta andar um pouco pelas principais cidades do país, ou aqui em Lisboa. Nós temos visto uma construção mais orientada para um segmento alto, ou seja, para o chamado segmento premium. Não temos nada contra, mas naturalmente nós necessitamos que se construam mais casas, nomeadamente para um segmento que é muito importante no nosso país, que é a classe média. Quando falamos em classe média, estamos também naturalmente a falar dos jovens e dos mais velhos, dos nossos cidadãos acima dos 65 anos. Nesse sentido, nós temos um objetivo que é aumentar a oferta. E aumentar a oferta passa por aumentá-la quer do ponto de vista do setor privado, e por isso, ao longo destes últimos 11 meses, procurámos facilitar algo que é muito importante, que são os licenciamentos nas câmaras municipais, para que quem quer, para que um promotor imobiliário, para que um construtor, para que uma cooperativa de habitação, se quiser construir mais casas, consiga fazê-lo de forma mais rápida e consiga ver o seu investimento a ser rentabilizado e não passe anos numa autarquia à espera de uma autorização de licenciamento. E, por outro lado, também através da oferta pública. O anterior governo, o governo do Partido Socialista, inscreveu no PRR o objetivo de construir 26 mil casas. Os municípios identificaram, as autarquias identificaram um total de cerca de 130 mil casas como necessidade. Ora, nós, olhando para aquilo que estava programado pelo anterior governo, que eram 26 mil casas, nós acrescentámos, também trago aqui os dados, para ser mais fácil esta discussão e não ser apenas só um conjunto de chavões, nós acrescentámos mais de cerca de 33 mil casas. Portanto, passámos de um objetivo do Estado construir 26 mil casas para 59 mil casas. Uma parte disto vai ser pago como? É pago pelo PRR, ou seja, a parte que já estava programada pelo Governo do Partido Socialista, 1.400 milhões de euros, são pagos pelo PRR. Este adicional, portanto, nós passámos de 26, e vou concluir, de 26 para 59 mil, são mais 33 mil casas, custam 2.800 milhões de euros e será pago com o dinheiro de todos, portanto, será pago com o dinheiro do Orçamento do Estado, ou seja, com o dinheiro dos contribuintes. Isto representa o seguinte, é que destas 59 mil casas, 2 mil já foram entregues e até junho vamos entregar mais 13 mil casas. Neste momento nós estamos num ritmo, eu diria, velocidade de cruzeiro para entregar mais casas. Por outro lado, reforçámos o Porta 65, embora, como saibam, o IRU, e termino com esta nota, o IRU funciona de uma forma um pouco, eu diria, ainda não adaptada àquilo que é a procura, porque nós reforçámos muito a verba para o Porta 65 e com as nossas medidas de garantir que os jovens não pagam impostos na compra da primeira casa. Já conseguimos que 26 mil jovens conseguissem comprar casa sem pagar IMT, imposto de selo. Já temos milhares de jovens que acederam à garantia que também introduzimos no último ano. Temos mesmo que avançar para o PS. Última nota, para que não se diga que estas propostas aumentaram o preço das casas. Um T2 em Lisboa custa, do ponto de vista de preço médio, cerca de 400 mil euros. Estas casas, estas 26 mil casas compradas por jovens sem pagar impostos, tiveram um valor médio de 187.900 euros. E, portanto, estas medidas de apoiar os jovens a comprar casa não estão a aumentar os preços, estão sim a ajudar os jovens a comprar a primeira casa. Obrigada. Avancemos então para o PS. Tiago, por ocasião da celebração dos 52 anos do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos reconheceu que o PS falhou na habitação, mas recordou que o partido, enquanto esteve no governo,
lançou o maior programa de construção pública, aliás, concluiu de que há memória. Depois desta meia-culpa de Pedro Nuno Santos, por que devem os portugueses confiar no PS para finalmente resolver a crise habitacional? Então, respondendo já a esse repto, acho que é muito importante notarmos que acabámos de ouvir aqui que várias casas também estão a ser entregues, e aliás é notório e visto que até Carlos Moedas está sempre a entregar casas. Eu duvido imenso que em 11 meses ou em 3 anos e meio de Carlos Moedas as casas tenham sido todas construídas por ordem dele. Obviamente será também porque o governo do Partido Socialista, tanto na Câmara Municipal como no governo da República, já estava a construí-las. Efetivamente, ao longo destes anos todos, nós estamos a assistir cada vez mais a uma especulação imobiliária cada vez pior e estamos a assistir cada vez mais a uma crise habitacional sem retrocesso rápido, pelo menos. Por isso, efetivamente, nós podemos dizer que enquanto o governo do Partido Socialista esteve durante mais de 8 anos, nós não resolvemos, nem chegámos de perto de tratar este assunto, se calhar, como devíamos. Temos de avançar mais. É importante também dizer-vos aqui que, apesar destas medidas da AD, os preços das casas subiram 12%. Efetivamente, durante o ano 2024, efetivamente estas medidas chegam aos jovens, como foi aqui dito, mas quer dizer, se calhar todos ficam aqui a pensar, chegam aos jovens, mas aos jovens que conseguem efetivamente comprar uma casa. Porque eu não sei quanto a vocês, mas um preço médio de quase 200 mil euros, eu não sei quantos de vocês têm 200 mil euros ou conseguem pedir empréstimos logo para 200 mil euros. Porque é preciso uma taxa de esforço significativa, sendo que mais de 2/3 dos jovens portugueses recebem menos de 1000 euros. Por isso acho que é importante nós chegarmos aqui a este ponto de as medidas para os jovens comprarem casa são muito importantes, mas primeiro nós temos que garantir que os nossos jovens tenham condições sociais e materiais para poder comprar efetivamente essa casa. Por isso, daí as medidas do Partido Socialista e da Juventude Socialista, no caso, são a construção de mais de 600 mil casas no prazo de 10 anos. O mais importante ainda, o reforço da Porta 65, como já aqui foi dito. Nestes 11 meses do governo da AD, passámos 2 meses dos jovens estarem à espera para 7 meses estarem à espera de uma resposta do Porta 65 e continuarmos, além disto, a criarmos uma garantia pública para a compra da primeira casa, que é, lá está, aqui ajudando os jovens efetivamente a comprar essa primeira casa de uma forma sustentável e possível que o Estado possa ajudar, porque efetivamente todos sabemos que nenhum de nós, ou quase nenhum de nós, consegue ter forma ou maneira de chegar aos 200, aos 300, aos 400 mil euros para comprar um Vamos P2. avançar. Tiago, para o Chega, por favor. Obrigada. Rita, em março deste ano, André Ventura afirmou que iria propor, e passo a citar, uma maior fiscalização na atribuição de habitação pública, por forma a garantir que são destinadas a famílias que necessitem verdadeiramente desse apoio. Na perspectiva do Chega, o que é que está a falhar na fiscalização atual? Bom, esse é um tema que não tem sido levantado só pelo Chega. Basta perceber que o Partido Socialista, em Loures, teve um autarca que foi censurado pelos seus altos dirigentes, Alexandre Leitão, Pedro Nuno Santos, etc., por ter dito algo tão óbvio como alguém que beneficia de uma habitação pública deve saber viver em comunidade e se danifica património público não pode continuar a viver daquilo que a comunidade lhe dá. Portanto, de facto, há falta de fiscalização. E quem nasce numa zona de bairros sociais como eu nasci, sabe o que é ver pessoas que estão numa habitação pública, mas depois têm um Ferrari ou um Porsche ou um carrão à porta, enquanto vemos outros à porta da igreja a pedir comida e que a esses nunca lhes chega. Normalmente, esses tendem a ser portugueses. Por isso, de facto, tem que existir mais fiscalização. No entanto, eu gosto sempre de perguntar às plateias, hoje não estamos assim tantos aqui, mas quem é que daqui tem como sonho de vida viver numa habitação pública? Quem é que não quer ter uma habitação própria e quer viver numa habitação do Estado? Podem pôr a mão no ar. Pois, normalmente é isto. Este é um exercício que a esquerda tem que fazer mais vezes, porque passam a vida a pregar a questão da habitação pública, mas todas as pessoas, no geral, querem é ter a sua habitação própria e permanente. E esse é que tem sido o grande entrave em Portugal. O Alexandre fez um bom diagnóstico ao dizer que nós construímos menos casas agora do que antes. Por exemplo, na última década do Estado Novo, e eu não sou saudosista, mas gosto sempre de lembrar os abrileiros que não conseguiram fazer melhor do que o Estado Novo, nós construímos menos agora do que no Estado Novo. E por isto há um
um claro problema de oferta. Pouca oferta faz com que os preços disparem. O Chega traz uma série de propostas que podem ajudar a melhorar isto. Desde logo, queremos desburocratizar e queremos, acima de tudo, o deferimento tácito. Ou seja, se uma Câmara Municipal não dá uma resposta em tempo útil, então, automaticamente, há uma aprovação para construção. Porque há muitas câmaras municipais que, infelizmente, funcionam apenas como uma fonte de bloqueio. E isto acaba por promover uma corrupção. Há sempre aquelas luvas que vão passando para certas casas serem construídas e outras não. Para concluir, só uma questão que o Chega traz a debate e que mais nenhum partido vai trazer. Nós, se temos um problema de oferta, temos que também estancar a procura. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que se temos mais 1,6 milhões de pessoas a chegar a Portugal, naturalmente estas pessoas vão procurar habitação. Naturalmente, 20 e 30 pessoas conseguem partilhar um T1 no Martim Moniz, por exemplo, mas se calhar os casais portugueses não estão disponíveis para fazer face a 1.200 euros no Martim Moniz e também não estão disponíveis para juntar a sua turma toda e irem viver para um apartamento em Lisboa. Por isso temos que garantir que há um controle do número de pessoas que permanecem numa casa. Isto sim estanca a especulação. Temos que garantir que não podemos ter as portas escancaradas e admitir todo o tipo de pessoas em Portugal, sabendo que não temos respostas ao nível da habitação, ao nível das infraestruturas para acolher tanta gente e facilitar a construção. Por isto, nas garantias públicas que o Governo aprovou, também graças ao caminho que o Chega fez na Assembleia da República de defesa destas mesmas propostas, queremos garantir que os jovens podem construir novos tipos de habitação, como por exemplo as habitações modulares, que são muito mais acessíveis à nossa geração do que eventualmente grandes empreendimentos que dificilmente teremos pé de meia para tal. Obrigada. Passamos então à Iniciativa Liberal. Cláudia Vasconcelos, a Iniciativa Liberal em 2023 apresentou várias propostas para a habitação, nomeadamente a isenção de imposto de selo nas transações imobiliárias, a redução do IVA na construção, o resgate de imóveis devolutos do Estado e a redução do imposto sobre as rendas. Muitas destas medidas foram chumbadas, algumas passaram com o voto a favor do Chega e do PAN. No programa eleitoral, a Iniciativa Liberal volta a insistir com estas medidas. A vosso ver, esta é a verdadeira resposta, a resposta mais acertada para resolver a crise na habitação em Portugal? Bem, eu julgo que tem sido clara a nossa aposta na questão da habitação e apesar de estarmos aqui uns que defendem uma forma ou outros que defendem outra, nós vemos esta questão em duas perspectivas. Uma é no curto prazo e outra é médio e longo prazo. E nós consideramos médio e longo prazo 2 a 4 anos, mas no curto prazo aquilo que nós defendemos é uma maior confiança no mercado de arrendamento, porque isto sim, nós temos mais de 50% das casas que necessitamos disponíveis para serem arrendadas caso haja esta confiança da parte de quem as arrenda e, portanto, poderíamos ter a curto prazo uma resposta muito célere e muito interessante em termos de resposta rápida para a questão da habitação. E, portanto, aqui o nosso foco no curto prazo, no arrendamento e nesta questão do Build to Rent, que o Alexandre também já referiu, a utilização de imóveis do Estado que estão fechados e que podem também eles passar a ser uma resposta a curto prazo e depois a médio e longo prazo este incentivo à construção, ou seja, para termos mais casas temos que as construir e portanto é preciso alterar esta mentalidade, não só alterar o IVA da construção como nós propomos, mas há toda uma estrutura de propostas que nós fazemos como a simplificação burocrática dos processos de licenciamento, que são coisas essenciais e que tanto a Rita como o Alexandre também falaram aqui, porque nós não podemos estar 7 anos ou 10 anos à espera do licenciamento de uma casa para construção. Isto são tudo entraves que trazem, e como a Rita também falou aqui muitas vezes, questões menos lícitas e menos objetivas, mas acima de tudo o que nós defendemos são duas perspectivas. A curto prazo, uma oferta de arrendamento, uma maior confiança no mercado de arrendamento para dar resposta, porque estas casas já existem em 73 concelhos do nosso país, existem, segundo dados do INE, não sou eu que estou a inventar, é o Instituto Nacional de Estatísticas, existem disponíveis casas para colmatar 50% das necessidades, se houver esta confiança de quem arrenda a pôr a casa a arrendar. Para haver essa confiança também tem que haver alguma responsabilidade, mas acima de tudo alguma defesa de quem vai arrendar as casas e nós sabemos muitas vezes que existem questões burocráticas que impedem. E, portanto, é esta a lógica, a curto prazo, arrendamento e disponibilização das casas existentes, a médio e longo prazo, mais construção, mais casas disponíveis e com toda a certeza vamos baixar preços das casas para poder toda a gente ter casa própria, se assim quiser, ou arrendar caso seja essa a vontade.
Obrigada. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Leonor, uma das políticas de habitação do Bloco de Esquerda é reduzir o alojamento local onde o turismo é excessivo. Como é que o Bloco garante que esta redução dos alojamentos locais não irá prejudicar a economia local, nomeadamente nas cidades mais dependentes do turismo, para a criação de empregos? Bem, eu gostava de começar por responder aqui a uma coisa que a Rita disse, porque acabámos de celebrar 51 anos do 25 de Abril. Não és saudosista, mas é logo uma péssima forma de começar uma frase. O Estado Novo conseguiu fazer coisas que a democracia não conseguiu fazer. O quê? Os 25% de analfabetismo que a escola pública conseguiu acabar com? Os piores índices de saúde maternal e de infância e de mortalidade infantil. Tu não me dizes o que é que eu passo à frente. Os piores índices de mortalidade infantil que o Serviço Nacional de Saúde conseguiu acabar com. Tu nem sequer podias ser eleita ou votar antes do 25 de Abril. Portanto, não sou saudosista, mas, e acho que te devias envergonhar de dizer isso em público, à frente de uma escola cheia de pessoas que muitas delas podem ter acesso ao ensino superior graças à Revolução, à escola pública, ao salário mínimo nacional e todas as conquistas a seguir ao 25 de Abril. Sobre habitação, porque há coisas que não se podem mesmo deixar passar no estado em que o mundo está. Sobre habitação. O Bloco tem várias propostas sobre habitação. A central que nós temos nestas eleições é a criação de tetos máximos para as rendas. O que é que isto significa e porquê é que nós propomos isto? Em primeiro lugar, porque as rendas em Lisboa em 2024 subiram 10%. A seguir, porque 70% dos inquilinos que vivem em Lisboa vivem em sobrecarga financeira, o que significa que gastam mais de 35% do seu rendimento a pagar a renda. As coisas não podem continuar assim. Todos vós hão de ter visto um mais recente estudo que mostrou o preço médio de um T2 por localização na cidade de Lisboa, e há sítios onde o preço do T2 chega, nomeadamente na cidade universitária, Rossio, Avenida, a 5.000 euros por mês. Isto é absurdo quando 2/3 da nossa geração ganham menos de 1.000 euros. Leonor, sobre o alojamento local, por favor, só para terminarmos. E para te responder, por isso mesmo, tal como já são aplicados critérios semelhantes para a porta 65, precisamos de aplicar critérios de tipologia, tipo de casa, eficiência energética, para garantir tetos para as rendas. Sobre alojamento local, temos uma proposta de que, por freguesia, apenas 5% das casas possam ser de alojamento local, garantindo que, naturalmente, possa continuar a existir a oferta do mesmo, mas que não existam freguesias como não existem no centro histórico de Lisboa, em que, pura e simplesmente, prédios inteiros se tornaram em pequenos hotéis e as pessoas são obrigadas a sair do centro da cidade. Obrigada. Passamos então à CDU. Inês, António Filipe, no início deste mês, numa intervenção na Assembleia da República, afirmou que a crise da habitação é o resultado de políticas de aumento de exploração dos trabalhadores, de baixos salários e de parcas reformas, entre outras questões. Que medidas concretas põe o partido para inverter esta situação e garantir o acesso à habitação? Relativamente a esta questão da habitação, ou seja, eu acho que é difícil nós concretizarmos medidas que efetivamente vão impactar a vida da juventude se não conhecemos a realidade e se nos cingimos a medidas de propaganda. Ou seja, não faz sentido estarmos a falar da compra da casa e etc., como já foi colocado, a maior parte, a esmagadora maioria dos jovens nem sequer equaciona isso como uma possibilidade face aos salários que têm, face ao custo de vida, face a todas essas coisas. E eu acho que mesmo em relação à habitação e este direito, que devia ser um direito que está a ser transformado num negócio, é um exemplo claro daquilo que o liberalismo significa na vida da juventude, na vida do nosso povo e no fundo, que o ataque à Revolução de Abril é dos setores onde está mais avançado e estão aqui à vista as consequências. Relativamente à questão da oferta pública e da habitação pública, eu acho que é preciso dizer uma coisa, que é, não é à toa que a habitação pública tem as condições que tem. Face ao desinvestimento dos últimos governos na habitação pública, a perspectiva que é criada em torno da habitação pública, criando bairros, ou seja, utilizando a habitação pública como uma forma de afastar determinadas pessoas dos centros das cidades ou de determinados espaços, e não utilizando como acontece noutros países. Eu não gosto de comparar com outros países, porque acho que o nosso país é o nosso país, é diferente, mas até em comparação com outros países, quer dizer, basta ver as percentagens de habitação pública que existe e a qualidade da habitação pública que existe,
Quer dizer, acho que não devemos ir para o debate sobre estas coisas com este tipo de preconceitos, porque efetivamente é uma realidade, é uma solução para o problema em N países do mundo e, portanto, não vale a pena estarmos aqui com demagogia. Acho que depois há outra questão, que é a questão do limite das rendas, tetos máximos nas rendas, que é determinante. Há uma questão que também é determinante, que é face às quando os jovens procuram comprar uma casa, é preciso falar das taxas de juro e dos lucros que os bancos têm conseguido acumular face ao aumento das taxas de juro e no fundo, ou seja, hipotecar a vida dos jovens, e isso que se impõe à juventude. Portanto, acho que a gente precisa mesmo de falar sobre isto, sobre a lei dos despejos dos últimos governos e depois, claro, das condições de vida que se oferecem aos jovens do nosso país, aos salários que recebem, que efetivamente quer dizer, é impossível não falarmos destas questões centrais e ficarmos pela superfície e por construir casas, quando não faltam casas, falta dinheiro para as pagar. Quer dizer, parece-me que temos aqui ir ao cerne da questão. Obrigada. André Tenente, o LIVRE propõe a criação de um fundo para financiar a habitação pública, utilizando sobretaxas de empresas do setor da banca e imobiliário. Como é que se garante que este financiamento será suficiente e que, ao longo prazo, não se prejudicam estes dois setores, a banca e o imobiliário? Bom, obrigado. De facto, a banca e o imobiliário têm tido lucros astronómicos, sobretudo a banca tem distribuído dividendos pelos acionistas e isso depois não se reflete no mercado. Eu estaria confortável se estes lucros da banca permitissem a redução da taxa de esforço na habitação e permitissem reduzir o preço da habitação, mas não é isso que está a acontecer. E, portanto, é preciso encontrar formas inovadoras, criativas, de conseguir garantir que os jovens e os menos jovens tenham acesso à habitação digna e com condições para viverem. E o LIVRE não é contra a compra de casas, nem acha que os jovens devem apenas arrendar, como foi aqui tentado passar. O que nós achamos é que, de facto, quem tem condições para comprar a casa e quem quer comprar essa casa, o Estado deve garantir que essas pessoas e a classe média têm essa possibilidade. E, portanto, nós propomos um programa Ajuda de Casa, que tem como objetivo financiar até 30% do valor do mercado de imóvel por empréstimo de capital próprio. Mas, como sabemos que isenções de IMT e tudo isso tem aumentado, sim, o preço das casas, aliás, as notícias mais recentes dizem-nos que a isenção do IMT já foi absorvida pelo aumento do preço da habitação e, portanto, para isso é preciso garantir incentivos para combater a especulação. E, portanto, quando o Estado é parte da compra dessa casa e financia esses tais 30%, temos de garantir que essa habitação não ultrapassa o valor médio do metro quadrado aferido pelo INE, porque senão parece que o Estado está aqui a contribuir para o aumento das casas. Foi isso que aconteceu, é isso que as notícias mais recentes nos dizem, apesar do Governo discordar dos dados. É isso que aconteceu, um aumento da procura muito rápido fez aumentar o preço das casas e, portanto, é preciso construir e é preciso sim também arrendar e garantir capacidade para os jovens e os menos jovens, mas aqui falando nos jovens, poderem arrendar. É preciso rever o programa Porta 65, por exemplo, aumentamos o período mínimo de 36 meses para o período máximo para 84 meses, um apoio para o pagamento da caução, muitos jovens não conseguem sequer pagar a caução para poderem entrar no programa Porta 65. Agora, voltando à tua pergunta, se isto é possível, claro que é. Temos um fundo de emergência para a habitação que foi aprovado pelo LIVRE, que a AD não quis regulamentar, que tem 100 milhões de euros parados. E, portanto, sim, é possível, basta vontade política. Obrigado. Obrigada, André. Passemos então ao PAN. Salvador, o PAN propõe converter imóveis públicos devolutos em habitação para jovens e garantir percentagens para alojamento estudantil em novos projetos. Como é que planeiam assegurar que estas medidas sejam eficazes e cheguem efetivamente aos jovens, não criando mais barreiras burocráticas? Principalmente diminuindo também aquilo que é a burocracia. O PAN tem, claro, e apoia totalmente a iniciativa de mais construção de habitação pública. Acreditamos que é essencial, como já foi referido nas estatísticas, que temos muito pouca habitação pública, mas a habitação pública demora a ser construída, portanto não é uma solução para agora, a habitação pública não é uma solução para agora, okay? É uma solução a longo prazo que precisa de ser acompanhada de estratégias a curto e médio prazo. As estratégias a curto e médio prazo, como referiste bem, são precisamente
além de muitas outras, são precisamente essas, não é, de disponibilizar imóveis que o Estado tenha e que não esteja a utilizar. Também outras, como por exemplo, reduzir significativamente o IRS de senhorios com boas práticas. Nós não podemos esquecer que muita gente, por exemplo, para a sua própria subsistência, tem, por exemplo, uma casa a arrendar. Não é como se fossem, vamos assim dizer, não é como se tivessem uma cooperativa e quer dizer, imensas casas a arrendar e como se ganhassem imenso. Muitas vezes, às vezes é uma pessoa que arrenda uma casa e graças à carga fiscal enorme que existe, muitas vezes tem que pôr o preço que põem. Mas não podemos esquecer que temos de acompanhar isto com um aumento do salário, porque a habitação em Portugal, relativamente a preços do resto da Europa, não é super alta. Portanto, o que nós precisamos também de acompanhar isto é um aumento do salário para igualar ao resto da Europa e os portugueses terem mais poder de compra e, portanto, assim não haver, por exemplo, nómadas digitais, entre outras questões. O PAN também defende, claro, em relação também, que não foi muito referido, em relação à causa animal, por exemplo, nós temos muitas famílias que não conseguem aceder, muitas vezes, a casas porque os senhorios não deixam com animais de companhia, etc. Nós queremos precisamente acabar com isso e que o animal de companhia seja visto precisamente como parte do agregado. Também muitas vezes porque estamos a falar de famílias em casos extremos em que o próprio animal é o único... Vamos avançar, Salvador? Claro, deixa-me só terminar. É a única forma de manter até a própria saúde mental, entre outras coisas, e portanto a habitação é um problema que tem que ser resolvido em todas as frentes. Temos de saber negociar com o privado e temos de saber construir no público e portanto o PAN tem uma iniciativa de centro, uma iniciativa que joga para os dois lados e que tem uma estratégia a curto, médio e longo prazo. Obrigado. Passemos então agora para o nosso último assunto, futuro do trabalho e emprego jovem. Nos últimos anos, a taxa de desemprego jovem em Portugal tem vindo a descer. Contudo, à chegada do mercado de trabalho, os jovens deparam-se muitas vezes com vínculos de trabalho precários. Alexandre, uma das metas da AD para a próxima legislatura é reduzir a taxa de desemprego jovem para menores de 25 anos, de modo a aproximar-se da média da União Europeia. Que medidas concretas tem o partido para assegurar que esta redução não se traduz apenas em mais empregos, mas que resulte também em vínculos estáveis, evitando que os jovens sejam empurrados para situações de emprego temporárias? Então, a economia portuguesa está numa boa fase e, portanto, a economia portuguesa estando numa boa fase, e porquê é que eu digo isto? Nós estamos a crescer mais do dobro daquilo que está a crescer a média europeia ou que está a crescer a média dos países da zona euro e, portanto, nós tivemos um crescimento muito robusto em 2024 e depois isto tem uma tradução não apenas naquilo que é o crescimento económico do PIB, que é um valor, tem uma tradução concreta e real naquilo que é o aumento dos salários e também da possibilidade da economia gerar mais emprego. Nós temos em Portugal, historicamente, uma relação entre o desemprego e o desemprego jovem a rondar as 3 vezes ou as 4 vezes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se multiplicarmos por 3 ou por 4 a taxa de desemprego geral da economia, acabamos por ter a taxa de desemprego jovem. Do ponto de vista económico, é normal que a taxa de desemprego dos jovens seja sempre um bocadinho mais alta do que é a geral. Em todos os países da União Europeia isso acontece, na média da União Europeia isso também acontece. Qual é que é o problema historicamente em Portugal? É que nós estamos acima dessa dimensão. Ou seja, em vez de ter uma taxa de desemprego jovem que é 2 vezes a taxa de desemprego geral, que é aquilo que por norma acontece na generalidade dos países europeus, nós estamos nas tais 3 ou 4 vezes. E, portanto, nós temos de conseguir que as nossas empresas empreguem de forma mais rápida os jovens e, por outro lado, também garantir que quando um jovem acaba a sua formação, pode ser o 12º ano, pode ser um curso profissional, pode ser um curso superior, pode ser um mestrado, enfim, o caminho de cada um é ditado pelas escolhas de cada um, que a economia tem capacidade de absorver e por isso nós defendemos o seguinte: por um lado, que as empresas paguem menos impostos, já começámos esse caminho, a reduzir os impostos que as empresas pagam este ano, já terá tradução no próximo ano. Por outro lado, também a reduzir a burocracia que as empresas enfrentam, nomeadamente na relação com o Estado, que é muitas vezes uma relação excruciante para a maioria dos empresários. Para terminar, e, por outro lado, a garantir também que as empresas pagam melhores salários. No último ano, o salário médio em Portugal cresceu 6%, ultrapassando os 1.600 euros. O salário mínimo, que era para ter aumentado, segundo as previsões do anterior governo, para 855 euros, aumentou para 870, e nós estamos num bom caminho da economia portuguesa, com o desemprego em mínimos. Nós temos o emprego em máximos de quase 30 anos, é preciso recuar até 1998
para encontrar uma situação de máximos de população empregada em Portugal, são cerca de 5,2 milhões de portugueses que têm neste momento emprego e, portanto, eu acredito que a economia portuguesa continuará este caminho de gerar mais rendimento, mais emprego e garantir assim que nós nos aproximamos da média europeia e convergimos depois em qualidade de vida. Portanto, todos os indicadores, e terminava com esta nota, todos os indicadores, dívida, excedente orçamental, crescimento económico, saldo das contas públicas, balança comercial, dívida externa, estão melhores e é por isso que eu acredito que também que nós estamos a assistir a um comportamento muito positivo, quer do emprego, quer dos salários que as pessoas levam para casa no final do mês. Obrigada. Passamos então ao PS. Tiago Santos, no programa eleitoral, o PS prevê a criação do programa Agentes de Mudança como incentivo, e passo a citar, à contratação de jovens qualificados por parte das empresas para apoiar a transição energética e a transição digital nessas empresas. Como é que o partido garante que esta medida não se transforma num ciclo vicioso em que os jovens são contratados, com o apoio público, usados temporariamente e depois desvinculados sem um vínculo laboral, passando a redundância, estável e duradouro? Então, começando, acho que, dando-vos já uma nota, acho que é sempre importante, todos vós estão aqui, estudam, são inteligentes, entraram no ensino superior e acho que, e a maior parte de vocês, deverão ser muito poucos, têm 17 anos, por isso muito poucos não irão votar no dia 18 de maio e acho que é sempre importante lembrar-vos que quando o Chega está presente, nós voltamos sempre ao tempo de Salazar. Por isso acho que é sempre muito importante vocês terem esta ideia quando forem votar no dia 18 de maio. Dar-vos também uma nota que na habitação pública, muitos partidos que estão aqui presentes falam sempre dos países nórdicos como exemplo, porque têm um dos maiores índices de desenvolvimento humano do mundo e esses países têm cerca de parques públicos de 40%, 50%, 60% e as pessoas são felizes. Por isso acho que não há de haver muito problema em as pessoas viverem em casas públicas porque elas têm boas condições. Respondendo aqui à questão do emprego e dos salários para os jovens, as medidas do Partido Socialista vão no sentido de aumentar os salários de todos os jovens, porque falando dos salários dos jovens é falar da economia no geral e falar da economia de todos nós. Por isso, uma das nossas propostas é aumentar o salário mínimo até 1.100 euros até 2029, obviamente continuando a aumentar o salário médio, porque todos nós sabemos que ninguém quer andar só a receber salários mínimos. Uma das grandes propostas que o Partido Socialista e a Juventude Socialista aqui apresenta é a redução gradual da semana de trabalho, para chegarmos às 37 horas e meia, ou seja, acho que todos sabemos que o Estado tem um horário de trabalho de 35 horas e o privado de 40, e acho que também está na hora de começarmos a falar deste assunto e podermos reduzir a carga de horário de trabalho, não só dos jovens, mas de todos nós. E, além disso, acho que é muito importante falar aqui, especialmente para vocês, para jovens, que vão começar a trabalhar daqui a pouco tempo. Uma das medidas que também apresentamos é o IRS jovem, que além de já existir hoje e ter sido avançado também por proposta do Partido Socialista, por favor. Mesmo a terminar, peço desculpa, nós termos também uma proposta de um ano zero do IRS jovem, que para os jovens já começam a meio do ano, possam ter um ano zero e não contar para o cálculo dos 10 anos que hoje já temos. Temos mesmo que avançar. Só para responder à tua pergunta, desculpa, o nosso objetivo com isso é continuarmos a fiscalizar, porque todos sabemos que é comum as empresas fazerem este tipo de coisas e não só isso, podermos dar também salários mais altos e incentivos às empresas para que elas não façam isso. Passemos então às medidas do Chega. Rita, o Chega propõe isentar de IRS os jovens até aos 35 anos, até acumularem 100 mil euros e considerando que quem recebe 50 mil euros brutos anuais esgota esta isenção em 2 anos, enquanto que quem ganha 100 mil euros brutos anuais demoraria 10 anos a esgotá-la, continuando preso, claro, a um salário que não permite melhorar a sua condição de vida. Não estará o Chega a privilegiar os rendimentos mais elevados e a desconsiderar o verdadeiro problema dos salários baixos e da precariedade dos jovens, neste caso? Bom, antes de mais, tenho que fazer uma nota, porque sendo eu neta de um avô preso pela PIDE ou neta de outros avós retornados, não admito lições de moral nem conotações com um regime que em muito marcou a minha família, sobretudo de pessoas privilegiadas de esquerda que não sabem o que é crescer à porta de um bairro social. André Ventura foi o único que citou Salgueiro Maia na cerimónia do 25 de Abril e que relembrou a figura do Capitão de Abril que conseguiu a rendição de Marcelo Caetano. E Salgueiro Maia, e poderão ver o filme que ainda ontem vi, Insubmisso, uma produção nacional, conta a história de vida deste homem que nunca progrediu,
na carreira, quase que morreu capitão, não chegou a coronel, porque não se conotou nem com os movimentos nem de extrema-esquerda, nem de extrema-direita, e era quem dizia que, infelizmente, a classe política atual traiu os valores de Abril, atual, no tempo dele, mas que pode ser levada para agora. Traiu os valores de Abril porque poderiam estar a festejar o 25 de Abril como o 28 de Maio. Eram pessoas sem coluna vertebral, como o próprio dizia, e, parafraseando uma vez mais, dizia que os políticos estavam mais preocupados em ser bem reformados do que em ser bem formados. Esta lição de moral não era para o Chega, era certamente para a extrema-esquerda e para o socialismo e o comunismo, que se sentem donos da democracia do 25 de Abril. É inadmissível termos forças sentadas ali que, a descer à avenida, olham para as forças à minha direita e dizem que estas não podem lá estar. A democracia é uma conquista para todos e é tempo de corrermos verdadeiramente com os extremismos que se sentem donos destas datas maiores do nosso país, como o 25 de Abril, que é a fundação da nossa democracia liberal, que é para todos. Do Bloco ao Chega. Ao contrário deles, eu não quero a eliminação deles pela lei, quero a eliminação pela via de mostrar que as minhas ideias são melhores que as deles. E esta é a nossa diferença. Em relação ao IRS Jovem, esta proposta é uma proposta que foi apresentada pela CIP e não privilegia nem mais nem menos. Se alguém tem um salário maior, claro que vai chegar mais rápido ao fim dessa isenção. Se alguém tem um salário menor, tem mais anos a beneficiar desta isenção. No entanto, é um modelo mais simples, com mais capacidade de previsibilidade do que os atuais modelos de IRS jovem. A par disto, a grande maioria dos jovens, mais de 50% dos jovens, nem sequer paga IRS, porque vive abaixo do limite, é o limite mínimo de existência, portanto não tem sequer salário para pagar IRS. Portanto, o grande problema dos jovens nem é só a questão do IRS em si. Aquilo que nós queremos, no modo geral, seja com descida do IRS, seja com descida do IRC, é menos Estado, quer na vida dos jovens, quer na vida das empresas, para que haja mais liquidez para contratar jovens, para valorizar os seus salários, e estas são as várias propostas que apresentamos no programa eleitoral, reconhecendo que, infelizmente, o Estado tem atrofiado tudo, não permite que a economia seja tão pujante quanto devia. Então, neste sentido, esta proposta é uma proposta que é recomendada desde 2020 ao Partido Socialista pela CIP, por uma comissão de empresários. Não tem qualquer ligação com o Partido Chega. Nós várias vezes levámos à Assembleia da República e continuaremos Rita, a levar por reconhecermos que é mais justa e que retira o peso do Estado na vida dos cidadãos. Obrigada. Passemos então à Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal defende uma maior liberdade económica e redução do peso do Estado na economia. Como é que o partido pretende incentivar o empreendedorismo jovem e a iniciativa individual, assegurando ao mesmo tempo a proteção e segurança dos direitos dos trabalhadores, especialmente dos jovens que acabam de entrar no mercado de trabalho e que muitas vezes se vêem em situações precárias? Eu gostava de fazer só aqui um parênteses em relação aos exemplos dos países nórdicos. Nós fomos convidados para estar aqui hoje para incentivar a participação dos jovens na discussão política no país. Posto isto, eu acho que está no momento de os atores políticos do nosso país perceberem que nós temos que procurar os bons exemplos, sejam a norte, sejam a sul, seja onde for. E que no mesmo país nós podemos ter uma coisa que correu bem e outra que correu menos bem. E nós temos que ter a responsabilidade de olhar para as coisas e não criar estigmas de países nórdicos versus os outros, ok? E, portanto, eu acho que está mais do que na altura de nós começarmos a perceber que a responsabilidade política é uma responsabilidade de trazer o melhor a quem vota em nós. E por isso nós temos que acreditar que devemos seguir modelos e propostas que trouxeram melhorias às outras sociedades, aos outros países em que podemos ver este exemplo. Posto isto, eu acho que há uma mudança de paradigma nas últimas gerações em relação ao mercado de trabalho. E corrijam-me se eu estiver errada, que é, antigamente, os nossos avós, os nossos pais procuravam um emprego para a vida. E se eu vos perguntar hoje se vocês querem entrar num emprego agora quando saírem daqui e ficarem lá para a vida, se calhar vocês vão me responder que não. E, portanto, aqui existem algumas propostas que nós fazemos em relação ao mercado de trabalho que trazem... Isto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca. Por exemplo, nós defendemos o teletrabalho. O teletrabalho promove maior autonomia, melhores condições de vida, promove menos poluição, menos pressão urbana, a possibilidade das pessoas irem para zonas onde as casas são mais baratas, onde há menos pressão urbanística em relação ao arrendamento ou em relação à compra. E, portanto, esta é uma forma de trabalho. Outra coisa que nós promovemos no nosso programa eleitoral é, na revisão da legislação laboral,
a questão dos horários, a questão de trabalhar por projetos, a questão de trabalhar... Há bocado falávamos aqui no horário do público versus o privado. Nós estamos numa altura em que nós temos que falar de produtividade, não é de horas de trabalho. Nós temos que começar a olhar para as coisas e perceber que são níveis de produtividade. E nós devemos responder à expectativa da vossa geração e sermos nós também mais flexíveis. Vocês provavelmente, se estiverem num trabalho e tiverem uma proposta de uma empresa concorrente e que vos diga têm que vir daqui a 2 semanas, vocês vão ter que dar 2 meses à casa, se calhar isso também não vos interessa. E, portanto, nós temos que começar a ver as coisas num todo. Mais visão estratégica, e daqui a nada vão-me estar a acusar que estou aqui a defender as empresas, não é nada disso. Eu estou aqui a defender as pessoas, a defender as pessoas como trabalhadores, as pessoas como empresas. Provavelmente, infelizmente, vamos falar sobre trabalhadores independentes, por exemplo. Nos últimos 8 anos, os trabalhadores, aliás, nos últimos 10 anos aumentaram 8% os trabalhadores independentes. Significa que neste momento mais de 15% da população empregada em Portugal é trabalhadora independente. Nós andamos a tentar que se discutisse a licença parental a 100% nos primeiros 6 meses para estes trabalhadores e o subsídio de doença. Infelizmente, e nós sabemos que muitas vezes quando vocês saem da universidade vão passar recibos verdes, vão ser trabalhadores independentes, vão ser trabalhadores liberais e, portanto, no nosso programa, se vocês puderem perder um bocadinho e irem lá ler as nossas propostas, vão ter muitas respostas a estas questões levantadas aqui por mim e pronto, deixo porque já percebi que já passei o tempo. Leonor Rosas, em Portugal há pelo menos 1 milhão de pessoas que trabalham por turnos. O Bloco defende a proteção destes trabalhadores, aliás, especialmente na idade da reforma, nomeadamente com a garantia de 6 meses de reforma antecipada por cada ano de trabalho por turnos. Numa altura em que tanto se fala sobre a sustentabilidade da segurança social, como é que se garante que esta medida não resulta numa sobrecarga deste sistema de pensões? Bem, muito rapidamente, para tocar em vários temas sobre o trabalho, incluindo o trabalho por turnos, que é uma das bandeiras fundamentais do Bloco. Para começar, eu gostava de dizer que eu gostava de ter a oportunidade de ter um trabalho para a vida. E não quer dizer que toda a gente tenha de ser obrigada a ter o mesmo trabalho para a vida toda, mas eu, como investigadora científica, gostava de não ser obrigada a passar o resto da minha vida a ser precária. Pelo menos eu gostava, não sei sobre as outras pessoas, acho que as pessoas precisam ter a escolha de poder ter um emprego com direitos e com condições para a vida e não dizer que a nossa geração não quer uma coisa, quando eu acho, e com as pessoas com que eu falo, o que nós queremos é não ganhar menos de 1.000 euros por mês e poder ter um trabalho digno e progressão na carreira. Alguns problemas que vocês mencionaram que eu gostava de falar. Em primeiro lugar, um enorme problema de pobreza assalariada. Há mais de 500 mil de pessoas em Portugal que, apesar de trabalhar, vivem na pobreza, trabalhar mais do que 1 ou 2 empregos. Há um problema também de desigualdade salarial que atravessa a sociedade e que existe dentro das empresas. Por exemplo, as mulheres em média ganham menos 20% que os homens, se tivermos em conta não só os salários, mas também as horas extraordinárias, os prémios e etc. E é preciso medidas eficazes no combate ao que é internacionalmente conhecido como o Gender Pay Gap e que em Portugal é particularmente grave. Mas também dentro das grandes empresas sabemos que os gestores ganham 36 vezes mais do que as pessoas que trabalham nos cargos mais abaixo dentro da mesma empresa. E isso para nós é inaceitável. E por isso é que temos várias propostas que tocam em vários temas dentro da área do trabalho. Em primeiro lugar, o respeito pelo trabalho por turnos. Garantir que as pessoas têm descanso pelo menos de 24 horas entre turnos, garantir um subsídio de trabalho por turnos pelo menos 30% do salário, garantir reforma antecipada. O trabalho por turnos é absolutamente desgastante e condiciona a vida das pessoas. Depois, subida do salário mínimo nacional. É absolutamente urgente. Mas também combater as novas e velhas formas de precariedade, como os recibos verdes infinitos em que as pessoas com posições permanentes são constantemente enroladas a vida toda a receber-se recibos verdes quando deviam ter um contrato de trabalho, combater as novas formas de precariedade como a uberização e o trabalho nas plataformas completamente desregulado e que impõe horários e condições de trabalho horrível. E a ideia, e vou terminar com isto, de que a uma função permanente deve sempre corresponder um contrato de trabalho e por isso é preciso também relançar as contratações coletivas e um sistema mais justo de relações laborais que já tivemos e em muitas coisas voltou para trás nos últimos anos, na última década. Passamos agora para a CDU. Inês, a digitalização está a transformar profundamente o mercado de trabalho, com os jovens cada vez mais expostos a vínculos precários e a modelos laborais que escapam à regulação tradicional, como o trabalho
em plataformas digitais. Apesar de já existir legislação para o teletrabalho e os modelos híbridos, muitos jovens continuam desprotegidos. Que medidas é que tem a CDU para assegurar que estes teletrabalhadores não ficam excluídos dos direitos laborais e da proteção social no mercado de trabalho cada vez mais instável? Sim, eu acho que isto é uma questão central na vida da juventude. E inclusive acho que é também com o contributo de muitas lutas dos jovens trabalhadores, do próprio PCP, da CDU, que é uma discussão que é trazida para a ordem do dia e que efetivamente é fundamental. E portanto eu acho que no momento em que nos dizem que falta dinheiro, nós temos é que afirmar que não falta dinheiro, falta justiça. Porque perante uma situação em que, como já foi dito, milhares de jovens, a maioria dos jovens trabalhadores, recebem menos de 1.000 euros, o dinheiro falta-lhes até ao final do mês. Aliás, quem anda na rua, e eu falo com muitos jovens trabalhadores, a frase que eles mais dizem é: há mais mês que salário, ou eu vivo para trabalhar em vez de trabalhar para poder viver. Quer dizer, é isto que é a realidade do dia-a-dia dos jovens no nosso país e, portanto, quer dizer, acho que a gente também, sobre isto, tem que ter uma discussão séria. Porque face a esta realidade, depois há o outro lado da moeda de os 19 principais grupos económicos no nosso país fazerem 32 milhões de euros de lucros por dia e terem aumentado os seus lucros nos últimos anos. Quer dizer, não estamos a falar de falta de dinheiro, porque se nós ficamos mais pobres, se o dinheiro sai de um lado, é porque está a entrar no outro. E também já mencionei os lucros da banca e todas essas questões. Pronto, por isso a questão do aumento dos salários, do aumento geral dos salários é fundamental, é justa, é possível e é necessária, porque são os trabalhadores e os jovens trabalhadores que produzem a riqueza. Depois acho que é preciso outras questões associadas a isto, nomeadamente quando discutimos a jornada de trabalho, o horário de trabalho, garantir as 35 horas para todos os trabalhadores e em particular os jovens trabalhadores. Aliás, das plataformas digitais é mais claro, trabalham muitas vezes 10, 11, 12 horas, às vezes 14 horas por dia, sem terem tempo para viver. E isto, quer dizer, é aqui, é nos centros comerciais, quando são muitas vezes forçados a trabalhar no Natal, na passagem de ano, sem qualquer tipo de necessidade, porque não são serviços fundamentais, como é a saúde, como é etc. Quer dizer, e acho que a gente tem que também discutir o tempo para viver, porque face a esses avanços tecnológicos todos que têm acontecido, quer dizer, não se justifica estarmos nesta fase ainda a discutir esta questão. E depois, a revogação das normas, sim, para terminar, e depois só a questão da revogação das normas gravosas da legislação laboral e a questão da contratação coletiva, porque o problema muitas vezes destes trabalhadores das plataformas digitais é que não têm um contrato para se defender, é porque não têm a questão da contratação coletiva, porque não têm todas essas questões. Pronto, obrigada, Inês, só para colocar uma questão muito, porque eu acho que é fundamental. Vamos ter que avançar para o PAN. Pronto, é isso. Por favor, Inês, obrigada. Às 11h33 do dia 28 de abril, dia em que este debate foi gravado, um apagão geral deixou Portugal às escuras. O auditório da Escola Superior de Comunicação Social não foi exceção, o que impossibilitou a gravação das intervenções finais do LIVRE e do PAN. Para garantir igualdade de circunstâncias entre todos os partidos e coligações, pedimos aos representantes, tanto do LIVRE como do PAN, para posteriormente gravarem as suas respostas às nossas perguntas. Ao LIVRE perguntamos. Uma das propostas bandeiras do LIVRE é a continuidade da experiência da semana de 4 dias de trabalho. O partido defende que esta medida pode promover um modelo de trabalho mais equilibrado e sustentável, mas o verdadeiro desafio é transformar o que ainda é uma exceção numa norma viável e segura para trabalhadores e empresas. Como é que o LIVRE pretende garantir uma transição justa que proteja a competitividade das empresas, evite o aumento da precariedade e assegure oportunidades para os jovens no mercado de trabalho? Esta foi a resposta. O LIVRE defende a continuação do estudo do projeto piloto da Semana de Trabalho de 4 dias. Foi um projeto piloto proposto pelo LIVRE, quando estava o PS no governo, que deu alguns resultados bastante interessantes, onde se viu que uma creche, umas empresas conseguiram aumentar a produtividade, melhorando a qualidade de vida dos seus trabalhadores. No caso da creche, por exemplo, foram os próprios trabalhadores que programaram a semana de trabalho de 4 dias. Isso não teve qualquer impacto nas crianças, não teve qualquer impacto nas famílias, mas teve um grande impacto em quem está com as crianças todos os dias, em quem faz com que elas cresçam. Então, vendo estes resultados, o que o LIVRE tem pedido é: vamos continuar a estudar. Vamos agora estudar na administração pública. Como é que é possível conseguirmos então pensar numa semana de trabalho de 4 dias? O LIVRE sabe que é difícil, o LIVRE sabe que é uma medida ambiciosa, mas nós não dizemos vamos implementar já.
dizemos vamos estudar. Infelizmente, a AD rejeitou sempre esta ideia. Espero que agora, na próxima legislatura, com o deputado da JSD, que em princípio será eleito e que tem a Semana de 4 dias como uma das suas bandeiras, espero que então, a partir de agora, o LIVRE continue a fazer este caminho e que seja de facto possível começar a implementar a Semana de Trabalho de 4 dias para toda a gente. Ao PAN perguntamos: o PAN tem defendido políticas que visam a sustentabilidade ambiental, mas ao mesmo tempo é preciso garantir condições de trabalho dignas e estáveis, especialmente para os jovens. Como é que o partido equilibra a promoção da economia verde e a transição energética com a criação de empregos sustentáveis, garantindo que os jovens não sejam deixados para trás no meio desta transição? A resposta: a pergunta é extremamente importante. Nós não podemos fazer esquecer aquilo que tem que ser uma luta por um país mais verde e por um mundo mais sustentável, mas aquilo que também são os direitos trabalhistas têm que ser assegurados. E aquilo que nós temos visto, tanto do governo do PS e do PSD, tem sido um total desrespeito, não apenas pelo meio ambiente, mas pelos trabalhadores. Eu recordo, por exemplo, que nos dois governos, empresas como a Galp, que são das empresas que mais poluem e lucram no nosso país, receberam borlas fiscais em torno de 270 milhões de euros. Isto podia estar a ser investido no SNS, no serviço de educação, etc. E não, está simplesmente a ser usado para beneficiar estas empresas que são as que mais lucram e poluem. E, portanto, o PAN quer um aumento fiscal, uma exigência maior fiscal neste tipo de empresas e também, claro, diminuir os impostos nas empresas que têm boas práticas sociais e ambientais, que é algo que é extremamente fundamental. Mas não podemos esquecer aquilo que são os jovens, que muitas vezes acabam sua licenciatura e não têm uma abertura para o mercado de trabalho. E, portanto, o que o PAN pretende é criar precisamente uma ponte para o mercado de trabalho e que também essa ponte permita irem principalmente para empresas com objetivos e com boas práticas sociais e ambientais, precisamente para contribuirmos para estes dois mundos. Termina assim o debate sobre a mesa, com a presença de todos os partidos e coligações com assento parlamentar. Este foi certamente um final inusitado. O debate teve que ser interrompido devido a um apagão a nível europeu, motivo pelo qual as intervenções finais, tanto do LIVRE como do PAN, não estão disponíveis nesta gravação. É certamente um debate que ficará na memória de todos e foi também um dos maiores eventos que este já viu.